Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. A quantidade desconhecida. O professor William James Maynard estava com um humor singularmente feliz e satisfeito enquanto caminhava pela High Street após uma longa e satisfatória entrevista com o advogado de seu falecido primo, de quem ele era o único herdeiro. Fazia exatamente um mês desde que ele havia assassinado esse primo, e desde então tudo transcorrera satisfatoriamente. A fortuna estava se revelando tão grande quanto ele esperava, e nem mesmo um inquérito havia sido feito sobre o homem morto. O legista decidiu que não era necessário e o professor concordou com ele. No funeral, o professor fora o principal enlutado, e o jornal local comentara com simpatia sua evidente emoção. Isso era bastante genuíno, pois o professor gostava de seu parente, que sempre foi muito bom para ele. Mas ainda assim, quando um velho permanece obstinadamente saudável, quando seu médico pode dizer com confiança que ele é bom por pelo menos mais 20 anos, e quando ele se interpõe entre você e uma grande fortuna de que você precisa, e da qual você pode fazer um uso muito melhor na causa da ciência e na busca do conhecimento, que alternativa existe? Torna-se necessário tomar medidas. Portanto, o professor havia tomado medidas. Olhando para trás naquele dia, um mês atrás, e na crítica semana anterior, o professor sentiu que as medidas que havia tomado foram tão criteriosas quanto bem-sucedidas. Ele se propôs a resolver um problema de matemática superior. Ele achou mais fácil de resolver do que muitos com os quais foi obrigado a lidar no curso de seus estudos. Um policial fez uma continência quando o professor passou, e ele o cumprimentou com a charmosa cortesia do velho mundo que o tornou uma figura tão popular na cidade. Do outro lado do caminho estava o médico que havia certificado a causa da morte. O professor, passando com benevolência, ficou feliz por ter agora dinheiro suficiente para realizar seus projetos. Ele poderia publicar imediatamente seu grande trabalho sobre a variação secundária do cálculo diferencial, que até então havia sido manuscrito. Faria uma sensação, ele pensou, havia mais de uma teoria geralmente aceita que ele havia desafiado ou contradito nele. E ele colocaria em mãos imediatamente sua grande e longa obra projetada, uma história da matemática superior. Levaria 20 anos para ser concluído, custaria 20.000 libras ou mais. O professor pensou muito gentilmente no primo falecido, cujo dinheiro proveria este grande trabalho. Ele desejou muito que o homem morto pudesse saber para que finalidade sua fortuna foi projetada. Aproximando-se dele, viu a esposa do vigário de sua paróquia. O professor era um frequentador regular da igreja. A esposa do vigário também o viu e sorriu. Ela e o marido estavam mais do que orgulhosos de terem conhecido um homem tão conhecido em sua congregação. Ela estendeu a mão e o professor estava prestes a pegá-la quando ela a retirou com um movimento assustado. "Oh, eu imploro seu perdão", ela exclamou, angustiada, ao vê-lo erguer as sobrancelhas. Há sangue nele. Os olhos dela estavam fixos na mão direita dele, que ele ainda segurava. Na verdade, na palma da mão, uma pequena gota de sangue apareceu distintamente contra a carne firme e rosada. Surpreso, o professor pegou o lenço e o enxugou. Ele notou que a esposa do vigário estava usando luvas brancas de pelica. "Oh, eu imploro seu perdão", ela disse novamente. Isso me assustou de alguma forma. Achei que você devia ter se cortado. Espero que não seja muito. Alguns arranhões, suponho, disse ele. Não é nada.
A esposa do vigário, ainda um pouco desconcertada, lançou-se a algum assunto paroquial que desejava mencionar a ele. Eles conversaram por alguns momentos e depois se separaram. O professor aproveitou a oportunidade para olhar para sua mão. Ele não detectou nenhum sinal de corte ou abrasão, a pele parecia inteira em todos os lugares. Ele olhou para o lenço. Ainda era visível nele a mancha onde ele limpou a mão, e essa mancha parecia certamente sangue. Chance, ele murmurou enquanto colocava o lenço de volta no bolso. Muito estranho. Seus pensamentos voltaram-se novamente para sua projetada História da Matemática Superior, e ele esqueceu tudo sobre o incidente até que, como aconteceu naquele dia do mês, o primeiro do mês pelo calendário, quando ele estava sentado em seu escritório com um eminente colega a quem ele estava explicando seu grande esquema. Se você for capaz de realizá-lo, disse o colega lentamente, seu livro marcará uma época no pensamento humano. Mas o custo será tremendo. Eu estimo em 20.000 libras, respondeu o professor calmamente. Estou totalmente preparado para gastar o dobro. Você sabia que recentemente herdei 40.000 libras de um parente? O eminente colega assentiu e pareceu muito impressionado. É magnífico, disse ele calorosamente, magnífico. Ele acrescentou, você se cortou, sabia? Me cortei, o professor repetiu, surpreso. Sim, respondeu o eminente colega, há sangue em sua mão direita. De fato, uma mancha de sangue, ligeiramente maior do que a que aparecera antes, apareceu claramente na mão direita do professor. Ele enxugou com o lenço e continuou falando ansiosamente, pois estava profundamente interessado. Ele não pensou no assunto novamente até que, ao se deitar, notou uma mancha vermelha em seu lenço. Ele franziu a testa e examinou sua mão cuidadosamente. Não havia sinal de nenhum ferimento ou corte de onde pudesse ter saído sangue, e ele franziu a testa novamente. Muito estranho, ele murmurou. Um calendário pendurado na parede o lembrava de que era o primeiro dia do mês. Os dias passaram, o incidente desapareceu de sua memória e, 4 semanas depois, ele desceu para o café da manhã com um humor excepcionalmente bom. Havia uma certa teoria na qual ele havia trabalhado na noite anterior sobre a qual pretendia escrever a um amigo. Pareceu-lhe que sua demonstração havia sido realmente brilhante, além disso, ele já estava planejando com grande sucesso os detalhes do esquema para sua grande obra. Estava preparando um excelente desjejum, pois seu apetite era sempre bom, e precisando de mais um pouco de creme, tocou a campainha. A criada apareceu, mostrou-lhe o jarro vazio e, ao pegá-lo, deixou-o cair com um grito repentino, despedaçando-o no chão. Muito pálida, gaguejou. Perdoe-me, senhor, sua mão, há sangue em sua mão. De fato, na mão direita do professor havia uma gota de sangue, desta vez visivelmente maior do que antes. O professor olhou para ele estupidamente. Ele tinha certeza de que não estava ali um momento antes e notou pela manchete do jornal ao lado de seu prato que era o primeiro dia do mês. Com um movimento apressado do guardanapo, limpou a gota de sangue. A empregada, ainda desculpando-se, começou a recolher os cacos da jarra que havia quebrado, mas o professor não tinha mais apetite para o café da manhã. Ele a silenciou com um gesto e, deixando um pedaço de torrada meio comido no prato, levantou-se e foi para o escritório. Tudo isso era trivial, até absurdo. No entanto, de alguma forma isso perturbou. Ele pegou uma lupa e examinou sua mão sob ela. Não havia nada que explicasse a presença da gota de sangue que ele e a criada tinham visto,
Ocorreu-lhe que poderia ter se cortado ao fazer a barba, mas quando ele se olhou no espelho, não encontrou nenhum vestígio do menor ferimento. Ele decidiu que, embora não tivesse consciência disso, seus nervos deviam estar um pouco fora de ordem. Isso foi desconcertante. Ele não havia levado seus nervos em consideração pela simples razão de que nunca soube que os possuía. Ele decidiu passar férias na Suíça. 1 ou 2 subidas difíceis podem ajudá-lo um pouco. 3 dias depois ele estava na Suíça, alguns dias depois, novamente no cume de um pico menor, mas ainda difícil. Tinha sido uma escalada emocionante, e ele gostou. Ele disse algo rindo para o guia principal no sentido de que escalar era um bom esporte e um bom teste para os nervos. O guia-chefe concordou e acrescentou educadamente que, se os nervos de Messier, o professor, tivessem dado sinais de fraquejar na geleira inferior, por exemplo, todos eles poderiam estar em dificuldades. O professor estremeceu de prazer com o elogio implícito do guia-chefe. Ele ficou feliz em saber em tão boa autoridade que seus nervos estavam bem e os incidentes que o levaram até lá começaram a desaparecer em sua memória. No entanto, ele se viu observando o calendário com certo interesse e, quando acordou na manhã do primeiro dia do mês seguinte, olhou rapidamente para a mão direita. Não havia nada lá. Vestiu-se e passou como planejara, um dia tranquilo, ocupado com sua correspondência. Seu ânimo melhorou com o passar do dia. Ele ainda estava atento, mais confiante, e, depois do jantar, embora pretendesse ir direto para o quarto, concordou em participar de um jogo sugerido de bridge. Eles estavam procurando parceiros quando uma das senhoras que iria participar do jogo deixou cair com um gritinho a carta que acabava de levantar. "Oh, há sangue em sua mão!" ela gritou. "Em sua mão direita, professor!" Na mão direita do professor apareceu agora uma gota de sangue, maior ainda do que as outras 3 tinham sido. No entanto, no momento anterior, ela não estava lá. O professor largou as cartas sem dizer uma palavra e saiu da sala, subindo as escadas. A gota de sangue ainda estava em sua mão. Ele o embebeu cuidadosamente com um pouco de algodão que tinha e não se surpreendeu ao não encontrar sob nenhum sinal ou traço de qualquer corte ou ferida. O algodão ele preparou cuidadosamente em um pacote e o endereçou a um químico analítico que ele conhecia, anexando com ele uma pequena nota. Tocou a campainha, mandou o pacote para o correio, pegou papel e caneta e se pôs a resolver esse problema, como resolvera tantos outros em sua vida. Só que desta vez parecia que os dados eram insuficientes. Preguiçosamente, sua caneta traçou no papel à sua frente um grande X, o sinal da quantidade desconhecida. Mas como, neste caso, descobrir qual era a incógnita? Sua mão firme, tremia tanto que ele não conseguia mais segurar a caneta. Ele tocou a campainha novamente e pediu um uísque forte com soda. Ele era um homem de hábitos quase ascéticos, mas esta noite sentiu que precisava de algum estimulante. Ele também não dormiu muito bem. No dia seguinte, ele voltou para a Inglaterra. Quase imediatamente ele foi ver seu amigo, o químico analítico, a quem havia enviado o pacote da Suíça. "Sangue de mamífero", declarou o químico, "provavelmente humano, uma coisa bastante curiosa também." "O que é isso?" perguntou o professor. "Ora", respondeu seu amigo, "consegui identificar o bacilo distintivo." Ele nomeou o bacilo raro de uma doença incomum e obscura. E essa doença era aquela da qual o primo do professor havia morrido. O professor era um homem interessado em todos os fenômenos. Em outras circunstâncias,
ele teria observado com atenção o que agora ocorria, quando o cabelo de sua cabeça passava por um curioso processo involuntário de enrijecimento e eriçamento que, em termos populares, mas suficientemente precisos, poderia ser descrito como em pé. Mas no momento ele não estava em condições de fazer observações científicas. Ele saiu de casa de alguma forma. Ele disse que não se sentia bem, e seu amigo, o químico, concordou que suas férias na Suíça não pareciam ter lhe feito muito bem. O professor foi direto para casa e se trancou em seu escritório. Era uma bela sala, cercada de livros. Nas prateleiras mais próximas à sua mão havia volumes sobre matemática, teoria da matemática, estudo da matemática, matemática pura, matemática aplicada. Mas não havia nenhum desses livros que lhe dissesse algo sobre tal coisa. Embora, é verdade, neles houvesse muitas referências, aqui e ali, a X, a quantidade desconhecida. O professor pegou sua caneta e escreveu um grande X na folha de papel à sua frente. Uma quantidade desconhecida, ele murmurou. Uma quantidade desconhecida. Os dias passaram pacificamente. Nada estava fora do comum, exceto que o professor desenvolveu um estranho truque de olhar continuamente para a mão direita. Ele também lavou bastante. Mas o primeiro dia do mês ainda não era. No último dia do mês, ele disse à sua governanta que estava se sentindo um pouco indisposto. Ela não se surpreendeu, pois já há algum tempo achava que ele parecia doente. Ele disse a ela que provavelmente passaria o dia seguinte na cama para um descanso completo, e ela concordou que seria uma ótima ideia. Quando ele estava em seu próprio quarto e havia se despido, ele enfaixou sua mão direita com cuidado, amarrando-a cuidadosamente completamente com 3 ou 4 de seus grandes lenços de linho. O que vier, agora aparecerá, disse a si mesmo. Ele ficou na cama de acordo no dia seguinte. Sua governanta estava um pouco preocupada com ele. Ele não comeu nada e seus olhos estavam estranhamente brilhantes e febris. Ela ouviu uma vez murmurando algo para si mesmo sobre a quantidade desconhecida, e isso a fez pensar que ele estava trabalhando demais. Ela decidiu que ele deveria ir ao médico. O professor recusou peremptoriamente. Ele declarou que estaria muito bem novamente pela manhã. A governanta, uma velha criada, concordou, mas mesmo assim mandou chamar o médico, e quando ele chegou, o professor sentiu que não poderia se recusar a vê-lo sem parecer estranho. E ele não queria parecer estranho. Então ele foi ao médico, mas declarou que não havia nada demais, apenas se sentia um pouco indisposto e cansado. Você machucou sua mão? O médico perguntou, notando como estava enfaixado. Eu cortei um pouco, respondeu o professor. Sim, respondeu o médico, vejo que há sangue nele. O que? O professor gaguejou. Há sangue em sua mão, repetiu o médico. O professor olhou. Na verdade, uma mancha profunda e larga mostrava-se carmesim nas bandagens em que ele enfaixara a mão. No entanto, ele sabia que no momento anterior o linho estava claro, branco e limpo. Não é nada, disse ele rapidamente, escondendo a mão sob a roupa de cama. O médico, um tanto perplexo, despediu-se, mas não tinha andado 10 metros quando a governanta foi gritando atrás dele. Parecia que ela tinha ouvido uma queda, e quando ela foi para o quarto do professor, ela o encontrou lá, morto sobre o tapete da lareira. Havia uma navalha em sua mão e um corte horrível em sua garganta. O médico voltou correndo, mas não havia nada que ele ou qualquer homem pudesse fazer. Uma coisa que ele notou,
com curiosidade, foi que a bandagem havia sido arrancada da mão do morto e que estranhamente parecia não haver na mão nenhum sinal de corte ou ferida. Havia uma grande gota solitária de sangue na palma da mão, na raiz do polegar, mas, é claro, isso não era de admirar, pois o ferimento causado pelo próprio morto sangrava abundantemente. Aparentemente, a morte não foi instantânea, pois com um último esforço o professor parecia ter traçado um X no chão com seu próprio sangue com o dedo indicador. O médico mencionou isso no inquérito. O legista decidiu imediatamente que neste caso um inquérito era certamente necessário, e sugeriu que isso mostrava que o professor havia trabalhado muito e sofria de excesso de trabalho que perturbava seu equilíbrio mental. O legista teve a mesma opinião e, em seu breve discurso ao júri, apresentou o incidente como prova de um distúrbio mental passageiro. Muito provavelmente, disse o legista, havia algum problema que o preocupava e que ele ainda estava tentando resolver. Como vocês sabem, senhores, o sinal X é usado para simbolizar a quantidade desconhecida. Um veredicto apropriado foi, portanto, retornou, e o professor foi devidamente enterrado no mesmo jazigo da família em que, tão pouco tempo antes, seu primo havia sido sepultado. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.